Olá pessoal, tudo bem? Canal do Valoroso, me chamo Alex e esse é mais um vídeo aí do nosso canal do Valoroso, hein? E nós somos valorosos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, assim como a gente é santo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, assim como nós somos justos também, é tudo graça divina, é Ele que concede para nós esses benefícios, não é? Somos também chamados de pedras vivas. Olha que maravilha, pedras vivas e não pedras mortas. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o templo feito pelas mãos de Deus. O templo feito pelas mãos de Deus. Você sabia que você é um templo feito pelas mãos de Deus? Você sabia que Deus quer habitar na tua vida? Você sabia disso? Mas, antes de a gente falar aqui do templo feito pelas mãos de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o templo feito pelas mãos de homens. E aí eu quero citar aqui, em Atos capítulo 7, no versículo 48, quando Estevão estava diante do Sinédrio, e ali tinha um monte de religiosos ali, líderes religiosos também, que queriam de todas as formas perseguir o cristianismo naquele tempo, perseguir os seguidores de Cristo. E aí Estevão fala algo sensacional, ele cita as escrituras. Olha só o que ele vai dizer. Atos capítulo 7, verso 48 diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Deus faz essa pergunta para nós. Qual é o lugar do meu repouso? Essa é a pergunta que fica para todos nós, não é? É claro que, respondendo aqui, o lugar que Deus quer repousar hoje, o lugar que Deus quer pousar, que Deus quer habitar, é na nossa vida, é no nosso coração. Mas é importante a gente frisar essa questão que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz ali também 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo feito pelas mãos de Deus, somos o templo de Deus. E por que é interessante a gente saber disso? Porque, por incrível que pareça, até nos dias de hoje, muitas denominações, muitas congregações, elas até hoje ainda alimentam essa ideia de que casa de Deus é a parede. Tanto é que hoje a gente vê sempre o convite, venha para a casa de Deus, venha para o templo de Deus. Até hoje você vê muito isso. Os homens, eles estão sempre espiritualizando as pedras, as paredes, a placa denominacional, ela é exaltada, né? Às vezes parece até um time de futebol, né? Eu congrego no lugar tal, parece até que a pessoa torce para um time de futebol. E muitas vezes ela se esquece que ela é a casa de Deus, que ela é o templo feito pelas mãos de Deus. Então, todos nós precisamos ter essa consciência, queridos. Precisamos ter essa consciência, porque, infelizmente, hoje existe muita idolatria, tanto no meio católico, tá? Como também no meio evangélico. Tem muita idolatria, queridos. E você sabe que a idolatria, ela é terrível. Ela tem o poder de cegar o ser humano. A pessoa fica cega. A pessoa lê as escrituras, mas nunca aprende. Ela muitas vezes está cegada pelo falso líder religioso. Porque muitas vezes é o falso líder religioso que alimenta esse sentimentalismo de adorar mais a congregação, mais o templo, mais a denominação, se apegar mais à denominação do que muitas vezes ao próprio Cristo. Então, o lado crítico do cérebro da pessoa parece que fica inativo. Tanto é que a pessoa não consegue dizer, ela vê algo errado, tem algo sendo pregado em forma de engano, tem ensinamentos errados, muitas coisas erradas sendo pregadas, é medalhinha ungida,
a gente sabe, simpatias evangélicas, católicas, objetos sagrados, para a pessoa se apegar àquilo. E ela muitas vezes não reflete que só basta ela abrir a portinha do coração dela, porque ela é um templo feito pelas mãos de Deus. Ela abre a portinha do coração dela e deixa Cristo entrar. E que a verdadeira fé não está ligada em se apegar a medalhas sagradas, a imagens sagradas, a templos denominacionais sagrados, nada disso. Está ligado a se apegar a Cristo, porque nós somos esse templo, o templo feito pelas mãos de Deus. Nós somos a casa de Deus, queridos. É interessante, logo no início da minha conversão, eu ouvia muito uma música da Aline Barros, e essa música diz o seguinte: fico feliz em ir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar, aleluia. Fico feliz em ir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Acho que é mais ou menos isso aí, queridos. Então, nessa música, nesse álbum, ela fala: fico feliz em ir para tua casa, como se a casa de Deus fosse de fato a denominação, o templo feito pelas mãos dos homens. E no outro álbum, chamado O Som de Adoradores, tem uma música que é chamada Casa de Deus. Ela canta: somos casas de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Ou seja, numa letra ela diz: fico feliz em ir para a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Ela diz que a casa de Deus é a pedra, é o templo feito por mãos de homens, é a adoração. Mas na outra letra ela acerta quando ela diz que nós somos casa de Deus, que nós somos a morada do Pai. Olha que interessante isso, amados. É bom, é importante a gente falar sobre essa questão. Nós somos a casa de Deus. E é interessante, queridos, uma coisa. Quando Deus fez o mundo, Ele fez pelo poder da sua palavra. Ele dizia sempre: haja luz e houve luz, né? Ele falava sempre: haja. Mas quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está escrito lá em Gênesis: e formou Deus o homem do pó da terra. Deus nos formou com suas próprias mãos, Ele nos moldou, querido. Soprou o seu espírito, o seu fôlego em nossas narinas. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então, você tem valor em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Nós somos valorosos pela graça, pela misericórdia de Deus. Como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, entrarei em sua casa e cearei. Olha a ceia aí, ó, é algo espiritual, não é ritual. A ceia é espiritual, é comunhão com Deus. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que me fez lembrar aqui agora? Me trouxe memória? Aquela passagem de Zaqueu. Quando Zaqueu sobe em cima da árvore e Jesus ali está passando por aquele determinado lugar. E aí Jesus fala assim, olha para Zaqueu. Zaqueu, ele nem esperava aquilo, né? É Deus que nos chama. Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Jesus se autoconvidou. Olha que interessante, hein? Para entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu nem esperava isso, querido. E sabe o que aconteceu? Logo quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu chega. Zaqueu era um homem muito rico, querido. Sabe o que ele disse? Senhor, a partir de agora, vou doar metade dos meus bens para os pobres. E ele disse assim, e se eu porventura tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o que Jesus faz na nossa vida, querido. Quando ele entra na nossa vida, a gente deixa de ser egoísta. A gente deixa de olhar somente para nós. E a gente passa a olhar também para o nosso semelhante. Daí vem a cruz.
A cruz ela é vertical e ela é também horizontal. Ela é vertical e ela é horizontal. Vertical por quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E por que ela é horizontal? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando Jesus entra na nossa vida, a gente passa a ter essa percepção. A mudança, ela acontece porque esse é o maior milagre. O maior milagre é essa regeneração. A mudança, ela vai acontecendo gradativamente em nosso coração, na nossa vida. Os frutos vão acontecendo, vão chegando na nossa vida. A gente deixa de ser egoísta, né? Quando a gente faz algo de errado, a gente se sente mal, a gente fica triste por desagradar a Deus. Porque nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Só que é claro, existe muita gente preguiçosa, muita gente que talvez está aí, né, o famoso desigrejado, que muitas vezes ele diz, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo de Deus, não preciso congregar em lugar nenhum, não preciso frequentar nenhum templo. Só que muitas vezes, queridos, ele faz isso e o que acontece com o coração dele? Ele não ora mais, ele não busca mais a Deus, ele não se consagra mais ao Senhor, não lê mais as Escrituras, fica muitas vezes isolado, muitas vezes o velho homem começa a tomar o coração dele, a língua dele começa a ficar torpe, palavrões saem torto à direita, né? A cobiça se torna muito mais forte com os olhos, porque ele está abandonando a congregação, porque Cristo, ele o tempo todo estava com as pessoas. O tempo todo ele estava com as pessoas, queridos. Se Cristo de fato habita em nós, congregar será algo prazeroso. É claro que você tem que filtrar, porque hoje existem as congregações dos lobos, dos enganadores, dos falsos mestres, dos falsos líderes, mas nós também temos aí congregações sérias, que pregam a palavra de Deus, que realmente ensinam sobre Cristo, falam realmente do Evangelho. Então você precisa buscar, você precisa congregar, você precisa estar com teus irmãos, querido. Existe muita igreja séria, não é? Ou você acha que você é a última água no deserto? Eu falo água porque Coca-Cola faz muito mal para a saúde. Então eu falo água geladinha no deserto. Você acha que você é a única água gelada no deserto, querido? Não, existem muitas pessoas como você. Existem de fato homens, líderes, cristãos de fato aí sinceros, que amam a Deus e o Evangelho. Falhas você realmente vai encontrar em todo o ambiente, todo o agrupamento. Mas, cuidado, falha é uma coisa, engano é outra. Tem congregação que te engana, que te leva para a idolatria, que te leva até mesmo para o Hades, para o inferno. Mas tem congregações de fato que ensinam o verdadeiro Evangelho, que ensina a verdadeira mensagem de Cristo. Então você precisa filtrar, né? Por exemplo, Coreia do Norte é um país tão fechado, lá as pessoas têm que congregar subterraneamente, queridos. Não pode nem falar muito em voz alta, elas têm que ficar ali sussurrando bem baixinho ali, ó, com uma lanterninha, com a Bíblia. Na Coreia do Norte tem muito isso, querido. Cristãos lá prazerosos por congregar escondido. E você, que talvez está isoladão, que já não quer mais congregar, ora a Deus, faça isso agora mesmo. Dobre o teu joelho, peça a Deus uma direção. Senhor, me direcione para que eu possa congregar num lugar que realmente fale da sua palavra, que realmente ensine o verdadeiro Evangelho. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então vamos ler de novo. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou, qual é o lugar do meu repouso? Sabe qual é o lugar do repouso de Deus? É a tua vida. Abre o teu coração, deixa o mestre entrar, que você vai ver que as coisas vão mudar para você, não é? Com certeza. Não foi à toa que Cristo dividiu a história da humanidade em antes e depois. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.